Essa é a terceira quarta-feira, na qual nós estamos estudando a Trindade. O nosso curso se chama A Perfeita Trindade e hoje nós estamos entrando na lição de número 3. Lição esta que abordará a pessoa de Jesus Cristo, em especial a divindade do nosso Salvador, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas que temos visto sobre a doutrina da Trindade, um resumo aí da doutrina da Trindade, pode ser apresentado nesses três, acho que foram 2 vezes, nesses 5 aspectos. Número 1, Deus é um. Há um só Deus. Há um só Deus. Deus é uno. Deus é um. Número 2, Deus é 3. Esse Deus que é um também é 3. Uma só substância, um só ser. Mas este ser subsiste ou existe em 3 pessoas, concomitantemente. De tal maneira que uma pessoa não é a outra e a outra não é a uma. Mas eles são elas, as 3 pessoas são um só Deus. Não no sentido de que cada uma dessas pessoas compõe uma porcentagem que forma um todo, mas no sentido de que Cristo sozinho é Deus completamente. O Pai sozinho é Deus completamente. O Espírito sozinho é Deus completamente. Mas isso é só modo de falar, porque não existe cada um deles sozinho. Eles são a Trindade. Cada pessoa é 100% Deus. Nosso texto, o texto que nós começamos esse estudo falou isso. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é 100% Deus. Mas Ele não é o Pai. E Ele não é o Espírito. As 3 pessoas são plenamente Deus. Cada uma das pessoas é distinta das demais. E as 3 pessoas se relacionam eternamente entre si. Como Pai, Filho e Espírito Santo. A aula de hoje é sobre a divindade da segunda pessoa da Trindade. A divindade do Verbo. A divindade de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, Deus e homem. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a divindade de Jesus a partir de Hebreus 1, de 1 a 14. Hebreus 1, de 1 a 14. O texto nos diz assim: havendo Deus, outrora, no passado, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais ele falou pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí então ele começa a qualificar o Filho. Ele começa a expor para nós quem é o Filho. O Filho a quem Deus, a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho por meio do qual o Pai fez o universo. O Filho então é o herdeiro do Pai. O Filho é o meio através do qual o Pai criou o universo. Olhem o 3. O Filho que é o resplendor da glória. Qual é a glória de Deus, irmãos? Qual é o tamanho da glória de Deus? A glória infinita de Deus. O Filho é o resplendor dessa glória. O Filho é essa emanação luminosa. Vejam, palavras não são suficientes, ok? Palavras não são suficientes. As palavras são as melhores que a gente encontra para falar a respeito de coisas maravilhosas demais para se colocar em palavras. O Filho é o resplendor da glória do Pai. E vejam, a expressão exata do seu ser. Se alguém é a expressão exata do ser de outra pessoa, então existe uma unidade. Ah não, mas existem os gêmeos que são expressão exata um do outro. Por fora sim, por dentro não. Gêmeos são bem diferentes.
em matéria de personalidade, em matéria de capacidades, de aptidões, de talentos. Existem semelhanças, claro. Mas existem diferenças também nos gêmeos, e sempre tem aquela marquinha que você consegue usar para distinguir um do outro. Mas no caso do pai e do filho, o Filho de Deus é a expressão exata do ser de Deus. Não a cópia exata, mas a expressão exata do ser de Deus. O Filho é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse atributo pertence a quem? Quem é que consegue sustentar todas as coisas com a palavra? É Deus, isso é um atributo de Deus. Mas esse texto está dizendo que é o Filho quem faz isso. O sol está no lugar que ele está, porque o Filho está sustentando o sol no lugar onde ele está. Com a palavra. Ele só precisa falar. E a sua palavra poderosa segura o sol, as galáxias mais distantes, todas as estrelas que ele também conhece pelo nome, cada coisa no seu devido lugar. O Filho faz. O Pai também faz. Isso é obra do Pai e do Filho. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o Filho fez isso, ele que fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Majestade aqui é um dos nomes de Deus. Um dos nomes de Deus na Bíblia, majestade. O Filho assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A partir daí, o autor de Hebreus vai começar a fazer uma lista de versículos que falam a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Então agora o autor vai comprovar a grandeza maravilhosa e gloriosa de Cristo escrituralmente, ou seja, por meio da Bíblia, por meio da palavra, certo? Então primeiro ele cita o Salmo 2,7. Um dia o pai chegou, a pergunta retórica é: para qual dos anjos alguma vez Deus chegou e disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E a pergunta é retórica, é evidente que você tem que responder: para nenhum. Isso é exclusivo entre o pai e o filho. Naquela geração eterna do pai, que o pai teve do filho, o pai disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou para qual dos anjos alguma vez Deus o Pai disse: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito, há um dos nomes de Jesus aí, o primogênito da majestade. Ao introduzir o primogênito do mundo, Deus disse para ele: e todos os anjos de Deus o adorem. Meus irmãos, se Cristo não fosse Deus, seria pecado isso daqui. Seria o Pai mandando os anjos pecarem ao adorarem alguém que não é Deus. Não existe adoração a não ser para Deus. E o Pai ordenou aos anjos: adorem o meu filho. Todos os anjos. A gente não sabe se foi antes ou depois da queda, né? A gente não sabe se foi antes ou depois da queda. Ainda quanto aos anjos diz, ele está estabelecendo a distinção ontológica, distinção essencial, absoluta entre Jesus e os anjos. Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, olha esse. Quem que está falando? Fala alto. Quem está falando? Deus Pai. Está falando acerca de quem? De Deus Filho. E como é que Deus Pai trata Deus Filho? O teu trono, ó Deus. Isso é o Pai chamando o Filho. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E tem dúvida que Jesus Cristo é Deus?
O Pai trata Jesus de Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus. Deus de quem? O Deus de Deus. Porque é Deus falando com Deus. E Deus, ao falar com Deus, disse, por isso teu Deus, Deus. Maravilhosa doutrina da Trindade, irmãos. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Hebreus continua. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Aqui também, gente, é Deus falando com o Filho. Alguém abra o Salmo 102, no versículo 25, por favor. Salmo 102, versículo 25. No Salmo 102, versículo 25, essa palavrinha Senhor, como que aparece na tua Bíblia? Como que aparece na tua Bíblia a palavra Senhor? Parece em maiúsculo ou minúsculo? Tudo maiúsculo? Ou só a primeira maiúscula? Salmo 102, 25, não aparece isso aí? Opa, então vamos procurar onde está isso daqui. Hebreus 1, 10. Um minutinho só. Hebreus 1, 10. Salmo 102. Que interessante, não é? Isso às vezes acontece. Aqui é um outro assunto radicalmente diferente. Mas os autores do Novo Testamento, eles por vezes citam o texto do Antigo Testamento, como eles também são inspirados por Deus, então eles citam o texto do Antigo Testamento com uma certa liberdade que a gente não pode. Okay? A gente não pode alterar o texto do Antigo Testamento. Mas eles às vezes citam com pequenas alterações, que não são alterações que mudam o significado do texto do Antigo Testamento, mas sim que trazem o significado mais à tona. Ok? E esse é um dos casos. A palavra Senhor não está lá no texto. Bem, pelo menos não no versículo 25. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos seguir. Então o texto diz, no princípio o Senhor, um dia eu falo aqui sobre o uso do Antigo Testamento no Novo. No princípio o Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Isso é Deus Pai de novo falando com Deus Filho. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Qual é esse atributo refletido aqui? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tem dois atributos aqui. O primeiro é a imutabilidade de Deus. E o segundo? A eternidade de Deus. E quem que está falando com quem? O Pai está falando com o Filho. Que Ele é imutável. E que Ele é eterno. E em Hebreus ainda chamou de Senhor. Okay? Em Hebreus ainda chamou de Senhor. Ou seja, existem alguns textos do Antigo Testamento, que lá no Antigo Testamento a gente interpretaria. Está no 12? Exatamente do jeito que está aqui? Deixa eu ver. Tu, porém, Senhor.
permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ele juntou então, né? Ele pegou o 12 e trouxe, e aí citou com a outra parte. E Senhor com maiúsculas. Quem que está sendo chamado de Jeová aqui? Jesus Cristo. Isso não é incomum. Que um texto que no Antigo Testamento era o chamado tetragrama, o nome próprio de Deus, talvez com a pronúncia de Yahweh. Algumas vezes essa expressão do Antigo Testamento é citada no Novo, apontando para Jesus. Ele, Jesus, é Yahweh, é Jeová. Seguindo mais um pouquinho ainda com Hebreus. Os anjos, Deus jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Salmo 110, 1. Abre lá no Salmo 110. Alguém lê o versículo 1 no Salmo 110? Quem que está escrevendo esse salmo? Davi. Então Davi está falando. Disse Yahvé, porque o primeiro Senhor está com letras maiúsculas. Disse Yahvé ao meu Adonai. Eles falam assim, calma aí, Davi é o rei. Quem está acima do rei? Yahvé. Quem é esse outro que é Senhor do rei? Esse é o argumento de Pedro no seu primeiro sermão, lá de Atos 2, para falar a respeito da divindade da glória do Filho. O Filho é Deus. Fazendo um resumão aí de Hebreus, o Filho é a revelação perfeita de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o herdeiro, ele é o Criador, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele sustenta tudo com a sua palavra, ele é aquele que fez a purificação dos pecados, ele é aquele que se assentou à direita de Deus, superior aos anjos, tem um nome mais excelente que os anjos, ele é o primogênito de Deus, adorado pelos anjos, ele é chamado de Deus pelo próprio Deus, ele é rei, ele é o ungido, ele é chamado de Yahvé. Ele é eterno, ele é imutável. Quem é o Filho? O Filho é Deus. Deus de Deus, vero Deus de vero Deus, completamente Deus. Para usar só mais um texto, nós temos aí Colossenses. Falando de Jesus, o texto diz: este é a imagem do Deus invisível. Deus proibiu que fossem feitas imagens dele. Não farás para ti imagem de escultura. Existem dois motivos principais. Nós, os seres humanos, nós somos a imagem de Deus. Mas você sabe que nós somos imagem esfacelada. Nós somos imagem deformada. Nós somos imagem que não reflete de maneira precisa quem é o Senhor. Estamos nesse processo de sermos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito. Mas não somos boa imagem de Deus. Mas o Filho é. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ou como a gente leu em Hebreus, a expressão exata do ser de Deus. Nele foram criadas todas as coisas, ele é o primogênito da criação, absolutamente não no sentido de que ele foi o primeiro ser criado, mas sim no sentido de que ele é o governante de toda a criação, ele é aquele que comanda toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E tudo que existe, existe nele. Lembra quando Paulo fala lá em Atenas, nele, falando de Deus, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Aqui, Paulo diz a mesma coisa.
falando do Filho. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aprove a Deus, versículo 19. Opa! Ah não, é isso mesmo. Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. E aí depois no versículo que nós lemos, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O Filho é absolutamente Deus. Indo um pouquinho de maneira mais sistemática, então, alguns pontos rápidos. Número 1, Jesus é referido pelo nome e títulos de Deus. Ele é chamado de Deus, ele é chamado de Yahvé. Ele mesmo se chama várias vezes do Eu Sou. E é impressionante porque os inimigos de Jesus entendiam sempre o que ele estava querendo dizer. Os discípulos não, mas os inimigos entendiam. Porque toda vez que Jesus falava alguma coisa sobre a sua divindade, eles pegavam em pedra para matar Jesus. Eles entendiam o que ele estava falando. Você sendo um homem está se fazendo igual a Deus. Eles ficavam muito bravos com ele. Ele é o Eu Sou. Ele é o Alfa e o Ômega. Lá no Apocalipse, tanto o Pai quanto o Filho são chamados de Alfa e Ômega. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Salvador. Jesus compartilha com o Pai todas as prerrogativas da divindade. Ele compartilha a glória de Deus. Ele recebe adoração. Ele é cultuado. Ele ouve orações e é invocado. Ele é crido e seguido. Ele perdoa pecados. Lembra que essa foi outra? Como assim você está perdoando pecados? Só um pode perdoar pecados e esse é Deus. Aí ele fala, o que vocês acham mais fácil? Perdoar pecado ou fazer esse homem andar? Só para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Quem pode perdoar pecado é Deus, isso eles estavam certos. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, então levante e anda. E aí, evidentemente, é assim que acontece. Jesus possui algo que na teologia a gente chama de atributos não comunicáveis de Deus. Vocês devem se lembrar, vocês já devem ter estudado isso em algum contexto, que nos atributos de Deus existem aqueles atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis, porque Deus compartilha conosco esses seus atributos. Atributos como a inteligência ou sabedoria, santidade, alegria, contentamento, plenitude. Deus, plenitude no sentido de alegria, no sentido de satisfação. Deus compartilha conosco. Nós nunca nos tornamos a fonte dessas coisas, mas nele nós temos essas coisas. Mas existem certos atributos de Deus que ele não compartilha conosco. Nós nunca seremos onipotentes ou oniscientes. Na sua totalidade, nós nunca teremos. Então, independência ou autoexistência, esse atributo de Deus de ser autoexistente, de não ter sido criado e de não precisar de absolutamente nada nem ninguém para continuar existindo. Num certo sentido, só Deus pode falar, eu sou. O resto está. Nós não somos, nós estamos. E daqui a pouco a gente não está mais. Porque a gente não consegue autoexistir, a gente não consegue ser o que a gente não consegue ser para sempre. Mas Deus sim, Deus é totalmente independente. E Cristo também. Ele compartilha com o Pai esse atributo da autoexistência. Aliás, ele é a vida. Ele é a vida. Eternidade. No sentido de que Deus é eterno, nós nunca seremos eternos. Eu sei que a gente fala da nossa eternidade também, mas são conceitos distintos. Deus é atemporal. Deus é atemporal. Deus não está limitado por essa coisa que se chama tempo. Deus está fora
do tempo. O tempo existe em Deus. O Filho compartilha com o Pai disso. O Filho também é atemporal e eterno, nesse sentido de não ter princípio de dias e nem fim de dias. Assim como o Pai é imutável, o Filho também é imutável. Nós não somos imutáveis. Nós somos mutáveis. A gente muda. O Filho não. O Filho é imutável. Todos os atributos não comunicáveis de Deus, que Ele não comunica para as demais criaturas, são compartilhadas pelo Filho, porque o Filho é tão Deus quanto o Pai. Algumas das obras de Deus são atribuídas a Jesus. Criação, julgamento final. E o próprio Jesus fala em João que tudo quanto o Pai faz, Ele também faz. Ele compartilha com Deus o poder absoluto de fazer tudo o que Ele quer. E o próprio Jesus declarou ser Deus. Por isso é que vem o argumento popularizado pelo C.S. Lewis. Ou Jesus é Deus, ou Ele era um louco, ou Ele era muito mau. Um manipulador maligno. Ou você aceita que Jesus é Deus, e se Ele é Deus, então você tem que se submeter a Ele. Ou você tem que chegar à conclusão de que Ele era louco, lunático. Existem lunáticos por aí que se dizem Deus, não é verdade? Existem lunáticos por aí que se dizem Deus. Tem até música que fala sobre isso. Ou Ele era muito maligno. Então nós ficamos por graciosa e bendita obra do Espírito Santo no nosso coração, que testemunha dentro de nós que a palavra é a palavra verdadeira, é a verdade de Deus, e que testemunha a respeito de Cristo. Então nós afirmamos aquilo que a cristandade ortodoxa tem afirmado ao longo das eras. Jesus Cristo é Deus. Não como um modo de falar, mas de fato, Jesus Cristo é completa e absolutamente Deus. É importante saber disso? Jesus diz que é. Ele disse assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Ele está falando com os fariseus, com os oponentes. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Alguém pode ter até um certo tipo de amor por Jesus. Alguém pode cantar músicas elogiando Jesus. Alguém pode ter admiração por Jesus. Se esse alguém não acredita que Jesus é o eu sou, que falou com Moisés na sarça ardente, essa pessoa vai morrer em pecado e não será salva. Ou seja, a gente absolutamente não está falando de um tópico periférico da verdade bíblica, mas a gente está falando de coisa absolutamente central. Se alguém não afirma, se alguém não crê, porque não é só uma questão de afirmar, não é? É uma questão de fato crer. Se alguém não crê que Jesus é o eu sou, é Deus autossuficiente, Yahvé, Senhor dos senhores, Rei dos reis, vai morrer nos seus próprios pecados. Perguntas? Pode perguntar, gente. Não se acanhem. Implicações. Adoração. A gente deve adorar Jesus como Deus. O que significa, entre outras coisas, que se existe uma música que está tratando Jesus muito perto
muito como se ele não fosse Deus, de maneira não honrosa o suficiente, não é boa música para a gente adorar Jesus. Jesus não é nosso amiguinho. Jesus é Deus. Ele é o amado das nossas almas, sim. Ele é aquele que deu a vida por nós. Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa no universo inteiro. Mas Ele é Deus. E a gente precisa se relacionar com Ele lembrando dessas coisas. Ele é o amado da minha alma, Ele é o meu tesouro, Ele é a pessoa que eu mais amo e quem mais me ama, aquele que dá sentido à minha vida. Mas Ele é Deus. E eu preciso me relacionar com Ele dentro dessas duas realidades. Esse Deus amado, não um amiguinho, não um igual, não um ser humano melhorado, mas Deus, Deus homem. Que a gente então consiga aprender, entender mais a respeito de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Pois não, Marco? Minutinho só. A importância da Trindade. Jesus não teria ressuscitado se não fosse a Trindade. Se Ele não fosse Deus, Ele não teria vencido a morte. Sim, sim. A Bíblia afirma tanto que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, quanto que o Pai ressuscitou Jesus, quanto que o próprio Jesus ressuscitou. Então houve ação do poder do próprio Cristo, em Cristo, na sua ressurreição. E só Deus faz isso. Boa? Vamos orar, queridos, diante da maravilha e assombro disso. Diga lá, meu irmão, Gileade. Minutinho só, deixa chegar o microfone aí, por favor. Tem na internet perguntas? Beleza. Você abre aí, linda, por favor. Ô, reverendo, só uma dúvida que surgiu aqui, a gente estava batendo um papo. Em Mateus 24:36, quando fala que, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como que interpreta essa passagem, se aparentemente, pelo que está escrito, nem ele mesmo sabia a hora do retorno? Talvez a melhor resposta para isso seja Filipenses 2, 5 a 11, que fala que Ele se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Na encarnação, Jesus tomou uma decisão de esvaziar-se e humilhar a si mesmo. Veja, aquilo que era traduzido antigamente como ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, nas versões mais novas é traduzido como ele não se agarrou, algo nesse sentido, ele não se agarrou a essa condição de ser Deus. Quer dizer que Jesus Cristo deixou de ser Deus temporariamente? Não, absolutamente não. Até porque isso é logicamente impossível, não deixa de ser Deus. Mas quer dizer que Jesus, por um tempo, decidiu não lançar mão de todas as prerrogativas e poderes e atributos da sua divindade, voluntariamente. Ele quis, em certo sentido, e quando a gente trata, quanto mais avançado o assunto na teologia, mais risco de falar alguma coisa do jeito que não é para sair, ok? Mas ele decidiu, em certo sentido, autolimitar-se, não ontologicamente, mas economicamente. O que eu quero dizer por isso? No ser dele, ele continua sendo tudo o que ele sempre foi, que ele eternamente foi, ele é imutável, ele não pode mudar. Mas para ser o nosso representante, ele abriu mão de usar essas suas prerrogativas de Deus. E essa ignorância de não saber o dia da volta faz parte dessa autolimitação, dessa limitação autoimposta por Jesus. Tá?
Ótima pergunta. Vamos lá ver o pessoal da internet aqui. Aliás, que bom, continuem firmes aí acompanhando os nossos estudos. 22 pessoas aí, ou 22 aparelhos, né? Às vezes tem mais de uma pessoa no aparelho. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que está aí em casa. A Iris pergunta: se Deus e Jesus são um só, por que temos a sensação de maior proximidade com Jesus? Porque Ele é o mediador. Há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Qual é a pessoa da Trindade responsável por nos aproximar de Deus, do Deus Trino? Jesus Cristo. Então por que a gente se sente mais próximo de Jesus Cristo? Um dos motivos é isso, é Ele mesmo responsável por nos aproximar. Agora, parte é um erro da nossa própria teologia também. Às vezes a gente fala pouco de Deus Pai. Às vezes a gente super enfatiza certos atributos de Deus Pai em detrimento de outros atributos. E às vezes não é o caso que todo mundo tem maior proximidade com Cristo. Alguns têm maior proximidade com o Espírito Santo. Então pode acontecer. Depende da pessoa com quem você mais se relaciona. Você vai ter mais intimidade com aquela pessoa da Trindade. O alvo, portanto, é que a gente comece a se relacionar e amar e conversar com as três pessoas da Trindade. De tal maneira que a nossa intimidade cresça com cada uma das três pessoas. Mas nunca deixando de lembrar, o mediador é Jesus. O caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Tem mais um aqui. A Josimari pergunta: Deus também é espírito? E só Jesus tem corpo, figura humana? Isso, exatamente. Eu acho que a gente vai ter uma lição sobre a humanidade de Jesus. Não está bem dentro da Trindade, mas se não tiver, a gente vai fazer uma lição sobre a humanidade de Jesus para poder deixar isso claro. A única pessoa da Trindade que assumiu uma nova natureza foi Jesus Cristo. De tal maneira que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas. E o Deus Trino é uma natureza com três pessoas. Ok? Eu sei que é meio complicado, mas é por aí. E aí quando a gente tratar da humanidade de Cristo, a gente aborda um pouquinho essas coisas. É isso aí. Que coisa boa a gente poder falar sobre Deus. E sobre a grandeza de Deus. E sobre como Ele é grandioso e, portanto, digno da nossa adoração e louvor. Vamos orar, queridos. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos e exaltamos na beleza de cada uma das suas pessoas. Nós te adoramos, Pai, Deus bendito, Criador, e aquele que nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Verbo de Deus, Deus que se encarnou, Deus que se humilhou e se esvaziou por nós, a fim de ser o nosso representante. Nós te adoramos, nosso amado Senhor Jesus Cristo, e te exaltamos pelo teu ser, pela tua pessoa bendita, pela tua obra. E nós te adoramos, ó Espírito Santo, que habita em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ensina, nos faz lembrar da verdade de Deus, e que é Deus dentro de nós, operando santificação de dentro para fora. Pai, Filho e Espírito Santo, nós adoramos o Senhor, Deus bendito eternamente. No nome de Jesus Cristo, o mediador. Amém.